Olá, bem-vindos à Fronteira Literária. Eu sou Dessana Paiva e esse é meu canal literário. Vem comigo! E antes de falar do livro especial para o Dia das Mães, eu vou mostrar 2 livros adquiridos nessa semana que passou. O primeiro é Garota Traduzida, da escritora de Hong Kong, Jin Wook, um romance com a temática da migração. Aqui a foto da Jin. E o outro, esse aqui, uma edição super bonita, Os Contos, da Lígia Fagundes Telles, da Companhia das Letras. Olha só, capa dura, super bonito. Tem umas fotos da Lígia aqui, aqui, tem essa outra aqui também. Super bonita a edição. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre A Mulher dos Pés Descalços, da escritora de Ruanda, Scholastique Mukasonga, que é um livro da editora Nós. Aqui o livro, super bonito, colorido. Olha só como ele é por dentro. Opa. Aqui, uma foto da Scholastique. E o livro é uma homenagem da autora à mãe, uma mulher extremamente forte, guerreira, corajosa, dedicada, uma verdadeira leoa na defesa da sua família, mas que foi brutalmente assassinada em 1994 em Ruanda durante os conflitos entre Tutsis e Hutus. E além de ser uma homenagem à mãe, o livro também é um relato de sobrevivência de centenas de famílias Tutsis que foram obrigadas, que foram forçadas pelo governo Hutu a se deslocarem para uma região inóspita, hostil e de difícil cultivo em Ruanda, chamado Nyamata, que mais tarde ficou conhecido como Vilarejo dos Deportados. Eles também eram chamados de exilados do interior, porque dentro do próprio território eles foram relegados para essa região. E como forma de discurso de ódio do governo Hutu contra os Tutsis, eles disseminaram a palavra baratas quando se referiam aos Tutsis. E eles, os Tutsis, sabiam que esse tipo de medida do governo Hutu era uma forma de prorrogar as suas vidas. Era esse o entendimento deles, porque eles sabiam que a qualquer momento eles poderiam ser dizimados, massacrados, assassinados. E, de fato, o governo Hutu queria que eles desaparecessem. Então, diante desse caos, eles conseguiram sobreviver com muita solidariedade entre as famílias. E a autora destaca que, no meio de todo esse caos, desse terror psicológico que eles viviam dia a dia, a mãe conseguiu ser uma mulher muito forte e corajosa, manter a unidade familiar, manter viva as tradições. E aí ela retrata como era o cotidiano nos vilarejos, marcado por muita violência dos soldados Hutus, que poderiam chegar a qualquer momento, invadir as casas, maltratar e humilhar as mulheres, agredir os homens, enfim, destruir e lembrar que para eles, para o governo Hutu, eles eram de fato considerados baratas. E aí, nesse caos, ela descreve a mãe como uma mulher muito corajosa, né? Era muito importante para ela ter estratégias de sobrevivência e de fuga para os filhos, né? Ela ensinou as filhas e os filhos, na verdade, como conseguir escapar, mesmo por trilhas de caminhos espinhosos na mata fechada. Então ela tinha toda uma estratégia de sobrevivência caso eles sofressem um ataque repentino. Mas ela também era uma mulher dedicada e cuidadosa com as tradições da família, né, pela unidade familiar. Para ela era importante a conversa e a reunião entre as mulheres, como elas deveriam agir, as artimanhas que elas deveriam ter com seus maridos ou com seus futuros, né, maridos também. E aí elas se reuniam sempre domingo à tarde para amaciar o cabelo, para cuidar da beleza. E ela descreve que elas tinham muitas limitações. Por exemplo, para amaciar o cabelo, elas usavam a manteiga de
vaca que era muito difícil de conseguir nessa região, mas que elas tinham que adaptar e usar um outro tipo de óleo para cuidar da beleza. E também elas se reuniam para catar o piolho uma das outras, para rir juntas, para trocar experiências, enfim. Eram mulheres que se reuniam em meio ao caos, mas conseguiam sobreviver. A mãe, que era Estefânia, também zelava pela educação, então ela fazia questão que todas as filhas fossem ao colégio, por mais distante e difícil que fosse esse acesso. Para ela era importante saber que as filhas estavam estudando e que, de alguma maneira, poderiam se livrar e se libertar daquela situação de miséria e opressão. Ela também descreve o cultivo do sorgo, que ela diz aqui que é um alimento legitimamente ruandês. Então, o cultivo tinha toda uma tradição, né, um ritual que deveria ser seguido, tanto durante a fase do cultivo quanto da colheita pelos homens. E tinham também várias festividades que permeavam, que rodeavam esse alimento, o sorgo, né? Também trançavam cestos, pequenos cestos, né, de ornamentação. Então, se embelezavam, tinham aqueles adornos todos bonitos, coloridos, mesmo com todas essas limitações. Esse massacre de 94 foi considerado um verdadeiro genocídio e crime contra a humanidade, né? Ele também foi negligenciado pela comunidade internacional, que demorou a dar uma resposta. Enquanto isso, cerca de 1 milhão de pessoas foi assassinada, a facada, a machadada, e em sua maioria foram tutsis, que eram consideradas as baratas, e eles queriam fazer uma verdadeira limpeza étnica. E os mais atingidos foram os tutsis, né? Então, ela também descreve aqui a dor que ela sentiu quando ela soube da morte da mãe dela, porque ela não pôde sepultar, ela não pôde fazer todos os rituais, ela não pôde velar o corpo da mãe, porque se perdeu no meio de milhares de corpos decapitados, destroçados, e a mãe sempre pedia isso, para que as filhas cobrissem o corpo dela, que ninguém deveria ver o corpo de uma mãe, que somente as filhas poderiam velar e cobrir esse corpo. E ela sente muito de não poder ter feito isso pela mãe e por vários. A autora deixa muito evidente que a mãe foi uma mulher muito corajosa, dedicada e carinhosa com a família. E ela foi capaz de superar muitas dores e humilhações para que as filhas, a família, todas as pessoas que os cercavam, os rodeavam, tivessem um dia a dia um pouco melhor diante desse terror psicológico e de toda essa insegurança e violência a qual eles estavam submetidos. E se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e me acompanha nas próximas leituras. Um beijo!